Boa noite, irmãos. Graças e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor em Salmo de número 13. De ajuda dos irmãos hoje, porque a Amanda não pôde vir. Minha belíssima voz ainda está um pouco afetada. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: até quando, ó Senhor, te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando enchereis de cuidados a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Considera e responde-me, ó Senhor, Deus meu. Alumia os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem em sendo eu abalado. Mas eu confio na tua benignidade. O meu coração se regozija na tua salvação. Cantarei ao Senhor porque me tens feito muito bem. Aqui a gente vê o discurso do salmista Davi. Provavelmente ele estava sofrendo um conflito. Os inimigos pareciam estar triunfando contra o rei Davi, e ele faz esse lamento: até quando, Senhor? E aí você vê até o verso 4 esse lamento, esse questionamento a Deus, né? Mas quando a gente vai para o verso 5, o discurso muda completamente. É como se ele instalasse algo no coração dele, que fala aqui, mas eu confio na tua benignidade. Ou seja, ele estava dizendo assim: mas eu confio no Senhor, meu coração se alegra na tua salvação, não importa a circunstância. Ele estava dizendo assim, em outras palavras, ele está dizendo assim: não importa a circunstância, o meu coração não se alegra nas vitórias desse mundo, mas o meu coração se alegra na salvação que o Senhor me dá. E muitas vezes nós nos encontramos assim. Eu vim falando com a irmã Sandra ali, tem dias que a vontade que dá é de ficar quieto num canto. É que nem eu falo com a Amanda: quando você me vê assim quieto, me deixa quieto. É só me deixar em paz, e daqui a pouco eu melhoro. Eu fico de boa de novo. E tem dias que a gente se encontra assim, mas a nossa alegria não está nas preocupações desse mundo ou na falta de preocupação. A nossa alegria está na salvação em Cristo Jesus. Estamos aqui não porque não é porque nós estamos isentos de problemas, mas nós estamos aqui porque nós recebemos a salvação do Senhor. E cada um de nós tem que ter essa convicção. É como a gente vinha falando ali, existem às vezes muitos convencidos dentro da igreja, e que a gente não pode fazer nada. Mas nós precisamos ter a consciência de que de fato nós somos convertidos para o louvor da glória de Deus. E é por isso que nós estamos aqui, como o salmista diz: cantarei ao Senhor porque me tens feito muito bem. Amém? Amém. Que da nossa boca possa sair um canto de louvor e de adoração a Deus, que brote do nosso coração. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por poder estar mais uma vez na tua casa. Como eu sempre digo, essa é sempre o privilégio que o Senhor nos concede, poder estar em comunhão com o Senhor e em comunhão com os nossos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, não importa as preocupações, as circunstâncias que cada um de nós aqui nos encontramos, ó Deus, o fato é que recebemos a salvação do Senhor, e por isso nós temos motivo para nos alegrar, mesmo diante das adversidades. Ó Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora, Deus, nós nos apresentamos diante do teu altar,
e pedir para nos apresentar diante do teu altar, pedimos que o Senhor perdoa os nossos pecados, purifica o nosso coração, purifica os nossos pensamentos, aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que vai de encontro à tua vontade, Senhor. Limpa-nos, purifica-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória do Senhor. Ó Deus, pedimos ao Senhor, toma todas as partes desse culto. Ó Deus, leva a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Ó Deus, que sejamos edificados nos louvores e na tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém? Vamos ficar de pé. Amém.
Boa noite, graça e paz. Amém. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todos nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Amém? É você que trouxe seu dízimo, sua oferta, você também pode estar trazendo até a casa do Senhor em forma de gratidão, de adoração ao nosso Deus.
Eu acredito que todo mundo fechou. Então, vamos abrir no Salmo 13 de novo. Amém? Eu vou ler só o primeiro versículo, os dois primeiros versículos. Até quando, ó Senhor, te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando acharei ou encherei de cuidados a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Vamos orar? Pai, obrigado por esse momento de louvor. Pedimos que o Senhor abençoe cada dizimista, cada ofertante, nos dê sabedoria para administrar aquilo que o Senhor tem provido à tua casa. Ó Deus, e pedimos a Deus agora que o Senhor fale conosco. Ó Deus, por meio da tua palavra, edifica-nos. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória do Senhor. Nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. O Salmo 13 é uma oração que o crente de fé deve fazer a Deus. É uma oração que muitas vezes cabe a nós fazermos. Porque o texto mostra que apesar da perseguição, das lutas, da oposição, das circunstâncias difíceis, o povo de Deus pode se deleitar na graça. O povo de Deus pode se deleitar na proteção de Deus. O povo de Deus pode se deleitar no cuidado de Deus para conosco. Amém? Pode uma mãe, porventura, se esquecer do seu filho? E o Senhor nos diz, ainda que uma mãe se esqueça, eu, porém, não me esquecerei de vós. Como eu disse na abertura, esse salmo ele foi escrito pelo rei Davi. E parece evidente que ele escreveu esse salmo em algum momento difícil da sua vida. Os estudiosos dizem assim, que se o texto que ele escreveu, porque como é um livro de cânticos, poético, se isso que ele escreveu for de fato literal, ele está aqui num contexto de guerra, onde aparentemente os seus inimigos estão prevalecendo contra ele, aqueles que querem ver. Preste atenção, o rei Davi era um troféu para as outras nações. Um dos maiores reis, o maior rei da história de Israel. O rei mais famoso, o rei mais vitorioso nas batalhas. Era um troféu para as outras nações. Haveria sede e gana para que se destruísse a nação de Israel e que o rei Davi fosse derrotado. E aqui o rei ele está expressando o seu temor, o seu medo, muitas vezes, a sua apreensão diante daquilo que está afetando a nação, afetando ele, afetando o seu governo. E aqui, irmãos, no Salmo, nesse texto de Salmos 13, ele pode ser dividido em duas partes, como eu disse no início. A expressão de desespero e expressões de alegria e confiança no Senhor. É como se, num momento, ele está ali desesperado e Deus vem com o seu consolo e depositando no coração do rei, alimentando a esperança que havia no coração do rei em Deus. E aí ele expressa alegria
confiança pelo livramento do Senhor. Dois momentos. A sensação que nós temos é que o rei Davi começou a escrever esse pequeno salmo e depois ele terminou no momento em que ele estava bem. E às vezes, irmãos, nós nos encontramos assim, saltitantes de alegria, mas vêm as dificuldades, vêm as tempestades, vêm as lembranças, e muitas vezes em muitos momentos a gente se encontra triste, desanimado, abatido, preocupado, temeroso pelas circunstâncias em que nós estamos envolvidos. É assim a nossa vida. A Aline Barros já cantava: cair e levantar escreve a nossa história. Momentos de alegria, momentos de fervor, momentos de apreensão, de medo, de choro, de tristeza. E é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite. Amém? O salmo, ele começa com a pergunta do salmista, uma pergunta a Deus: até quando, Senhor? Até quando? O salmista, a gente pode ver que ele repete 3 vezes essa expressão: até quando, Senhor? Essa pergunta, irmãos, expressa de forma clara a agitação, o medo, a apreensão de Davi diante da realidade em que ele estava se enfrentando, que o texto não diz. A gente imagina que é um contexto de guerra, do mesmo jeito que eu e você muitas vezes enfrentamos realidades diferentes. Se a gente for parar aqui para dar a palavra a cada um vem contar um problema diferente, e que alguns problemas, para uns vai dizer assim: isso não é um problema tão grande. Mas para a pessoa que está enfrentando um problema, é um problema enorme para ela, que ela está precisando lutar e vencer. Mas todos nós temos essa dificuldade. Essa pergunta, irmãos, expressa de forma clara o problema que Davi está enfrentando. Ele olha para Deus e fala: até quando, Senhor? Irmãos, isso parece um gemido de desespero, e que nós muitas vezes fazemos, mesmo os homens e mulheres crentes, servos de Deus, em certas circunstâncias, pode sim se sentir meio que ignorados, abandonados por Deus. O próprio Jesus, quando ele diz aquela famosa frase: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, ele não está ali querendo desistir do projeto de Deus para a salvação da humanidade. Ele está ali apreensivo, angustiado, porque ele estava ali enfrentando naquele momento o abandono. Ele sabia que ele ia enfrentar o abandono de Deus, porque Deus, a missão dele era levar sobre si os pecados da humanidade. A ira de Deus ia se manifestar, a ira de Deus sobre a humanidade, e por causa do pecado ia se manifestar sobre Jesus. E ele expressa aquela agonia, que depois os anjos vêm e consolam, e ele se levanta e ele vai de forma poderosa, triunfante, para o Calvário. Isso acontece conosco, que a gente pode chegar a fazer essa mesma pergunta: até quando, Senhor? A gente se encontra em situações e fala: Senhor, meu Deus, isso não vai passar? Será que eu vou viver a minha vida toda assim? É assim que muitas... Você não já fez essa pergunta? Você não já se sentiu parecendo que você está passando pela luta sozinho? A sensação que você tem é que você está passando pela luta sozinho, de que Deus não está com você? Por quantas vezes nós não já sentimos assim? Isso faz parte, não é da caminhada do cristão no sentido de que Deus de fato deixa um homem só, mas isso faz parte da fraqueza humana, que muitas vezes achamos que estamos caminhando só. É aquela história figurativa do homem que estava tendo uma visão de que estava caminhando, segurando na mão de Jesus, e ele vê as pegadas de ele caminhando com Jesus, o caminho, do trajeto que ele caminhou com Jesus, e num determinado momento ele deixa de ver as 2 pegadas de 2 pessoas caminhando e passa a ver uma só. E
e ele lembra que esse momento era um momento de maior dificuldade da sua vida. E ele fala: Senhor, no momento mais difícil da minha vida, o Senhor me deixou só. E Jesus responde para ele: não, foi no momento mais difícil da tua vida, que você não tinha condição de caminhar, que eu te carreguei no colo. Por isso você vê uma só pegada. Essas pegadas são minhas, eu te carregava no colo. Não é o abandono de Deus. Deus sempre está conosco, não importa as circunstâncias, não importa a situação, o Senhor sempre estará conosco. Nosso Deus não é Deus de longe, é Deus de perto. Ele está sempre conosco, mas muitas vezes nos sentimos só por causa do nosso pecado que nos afasta de Deus, ou por causa da nossa fraqueza, fragilidade humana diante de circunstâncias difíceis. O salmista está sentindo-se sozinho, está se sentindo só, porque ele não sente a presença de Deus. Davi se sentia assim, desprezado pelo Senhor. E a prova disso é que sua maior preocupação não era o movimento do exército inimigo, dos seus adversários, mas a maior preocupação de Davi naquele momento era o silêncio de Deus. Era o silêncio do Senhor. E aí toda vez que eu falo do silêncio de Deus, eu lembro da música de Oficina G3. E de Oficina G3 não, de PG. Que ele diz assim: é no silêncio de Deus que eu vejo a promessa chegar. Pois foi nele que Cristo se entregou na cruz por mim. Lembra que a palavra diz que Jesus, mesmo sendo questionado, surrado, carregando a cruz como um cordeiro, ele foi levado, como um cordeiro levado a matador, não abriu a sua boca? Foi no silêncio de Deus que nós vimos a promessa chegar. Foi nele que Cristo se entregou por nós. Irmãos, Davi, o rei Davi, ele está preocupado. E nós muitas vezes sentimos do mesmo jeito. Assim, sentimos tomados de medo. E muitas vezes em nossas orações fazemos essa mesma pergunta: até quando, Senhor? Na verdade, não há problema em perguntarmos ao nosso Deus até quando. Porque inclusive a gente vai ver lá em Apocalipse 6, verso 10, que na abertura dos selos, quando abre o quinto selo, os que foram martirizados, os que morreram por causa da pregação ou por causa do testemunho do Evangelho, eles clamavam e falavam: até quando, Senhor? Até quando o Senhor virá julgar aqueles que vingaram o nosso sangue? Até quando? Os mártires, eles clamavam dessa forma: até quando, Senhor? Mas essa pergunta, irmãos, é preciso ficar bem claro que essa pergunta, ela precisa nos conduzir a uma experiência não de distanciamento de Deus, não de mágoa contra Deus, mas uma experiência de confiança no Senhor. Quando nós nos deparamos com a nossa fraqueza, com a nossa fragilidade, com o nosso distanciamento de Deus, com as lutas ao nosso redor, com os ventos contrários, essa pergunta, ela deve nos conduzir, assim como conduziu o rei Davi, ela deve nos conduzir a confiar mais no Senhor, a saber que Ele está conosco. Você já viu quando você está doente, que você não tem fome nenhuma, o que é que você faz? Você come a pulso, porque você entende: eu preciso de forma racional comer, porque senão eu vou ficar mais fraco, ainda vai ser pior. Quem já teve dengue sabe o que é isso, até a água amarga. E fala assim: mas eu preciso beber água, porque senão eu vou me desidratar, é pior. Da mesma forma, irmãos, às vezes a gente, na nossa fraqueza humana, a gente se sente só, mas de maneira racional, pela fé. A nossa fé é racional, parece um paradoxo isso, mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, damos razão à nossa fé. E de maneira racional, a gente fala assim: não, mas o Senhor está comigo. Parece que eu estou só, mas eu não estou só. O Senhor está comigo. E eu vou vencer essa luta. Com a ajuda do Senhor, nós vamos vencer essa luta em nome de Jesus. Amém? Essa pergunta precisa nos conduzir a uma experiência de confiança em Deus. Confiar cada vez mais no Senhor.
Amém? Se por um lado a expressão da nossa inquietude, é a expressão da nossa inquietude, por outro lado deve expressar a certeza de que nós estamos recorrendo àquele que governa todas as coisas e faz com que tudo coopere para o nosso bem, como diz a palavra de Deus em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nada foge do controle do nosso Deus. Se você está passando por uma luta, por uma tempestade, entenda que Deus está permitindo isso porque Ele tem um propósito na tua vida. Eu vi uma expressão de Augusto Nicodemos, ele falando assim: o pai que educa o seu filho, que ama o seu filho, ele corrige o seu filho. Se você está andando nesse mundo, na vida do pecado, e você não aceita a correção do Senhor todos os dias na sua vida, talvez seja porque você ainda não é filho. Porque às vezes você vê o filho dos outros fazendo o que é errado, mas você não faz nada, porque ele não é seu filho. Mas quando o seu filho faz a mesma coisa, não importa de quem na frente você esteja, você repreende seu filho, você corrige seu filho, você chama a atenção do seu filho. O nosso Deus é da mesma forma. Às vezes estamos passando por luta porque Ele está chamando a nossa atenção, nos corrigindo, nos tornando homens e mulheres mais preparados para servir no seu reino. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É por isso que até as coisas ruins, as tempestades da vida, nos conduzem ao centro da vontade de Deus, porque Ele nos ama. Porque nós somos chamados para um propósito maior do que o nosso, para o propósito dele. Amém? Davi pergunta: até quando, Senhor? Ele faz 3 pedidos. A gente vai ver aí. Primeiro, ele pede que o Senhor atente para ele. No verso 3 aí. Irmãos, aqui o salmista quer ser visto por Deus. Quer ser contemplado pelo Senhor. Ele quer ter a certeza de que Deus está olhando para ele, de que Deus está vendo a luta dele. Porque se ele tem essa convicção, essa certeza de que Deus está vendo, não vai deixar o seu servo perecer. Davi quer ser contemplado pelo Senhor. Ele diz: atenta os teus olhos. E aí nós vemos o segundo pedido. Responda. Davi queria ser encorajado pelo Senhor. Ele pede que o Senhor responda a ele. Quantas vezes, irmãos, nós clamamos ao Senhor? Muitas vezes nós ouvimos o silêncio. Como diz a expressão, o silêncio ensurdecedor de Deus. Porque às vezes nós clamamos e nós não obtivemos resposta. Queremos saber o motivo e nós não obtivemos resposta. Sabe, Davi, ele queria ouvir a voz de Deus, ser encorajado por Deus. Sabe quando a gente precisa tomar uma decisão e a gente quer saber se é da vontade de Deus? Sabe por que a gente quer saber se é da vontade de Deus? Porque a gente quer ser encorajado. Porque se não for da vontade de Deus, a gente faz e sabe que vai dar errado. Mas se for da vontade de Deus, não importa a luta que venha, não importa a dificuldade que possa vir, a gente sabe que vai dar certo porque a gente está no centro da vontade de Deus. E Davi queria, nesse momento, ser não apenas contemplado por Deus, mas Davi queria ser encorajado por Deus. E quando nós sabemos que estamos na direção certa, nós somos encorajados a prosseguir. Davi queria saber o caminho certo. E depois Davi pede que o Senhor ilumine os seus olhos. Ele queria o vigor do Senhor na vida dele. Ele queria ser visitado por Deus. Ele queria ser encorajado por Deus. Ele queria ser
conduzido por Deus, ele queria fazer a vontade de Deus, ele queria o vigor do Senhor na sua vida, ele não queria ir na força do seu braço, mas ele queria ir confiante no seu Deus. Irmãos, nessa caminhada, nesse mundo de dores, a única coisa que nós precisamos não é de bens, segurança financeira, não é nada disso. O que nós de fato precisamos é ser encorajados pelo Senhor, é ser conduzidos pelo Senhor, é ser cheio do Espírito Santo de Deus, é ser cheio não do nosso vigor, mas da força do Senhor. A palavra do Senhor diz que até os idosos ainda serão usados pelo Senhor, e não é pela força, não é pelo vigor da saúde física, é pela força do Senhor. Amém? Os velhos na sua velhice ainda darão frutos. É na força do Senhor. Davi queria que Deus renovasse o brilho da vida dos seus olhos. Já viu uma pessoa quando falece, está com os olhos abertos, mas acaba o brilho? A gente vê que não há vida. E muitas vezes espiritualmente nos encontramos assim. Meio sem vida espiritual. E a gente precisa ser avivados pelo Senhor. É por isso que a gente precisa estar em comunhão com Deus, estar buscando a face do Senhor, esquecendo mais do mundo, não olhando tanto para o mundo, mas olhando para Deus, olhando para o centro da vontade de Deus. Amém? Salmista, ele não está olhando para os seus inimigos, ele não está recorrendo a exércitos aliados, ele está recorrendo ao Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes, irmãos, nós recorremos a pessoas, recorremos à nossa força, ao nosso vigor, e nós precisamos recorrer ao Senhor dos Exércitos, aquele que de fato nos dá a vitória, aquele que restaura o nosso vigor de fato e de verdade. Amém? Depois o salmista, até o verso 4, ele está assim, buscando a Deus, está angustiado, buscando a presença de Deus, pedindo para que Deus contemple ele, renova o vigor dele. E depois, irmãos, nos dois últimos versos, no 5 e no 6, nós vemos expressões de alegria e confiança no Senhor. Parece que não é a mesma pessoa que escreveu o início do texto, parece que não é o mesmo. Nos dois versos finais, ele muda totalmente o seu discurso. Ele vai do desespero das circunstâncias da vida para a alegria que há no conforto do livramento de Deus. E é por isso que ele diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor porque me tens feito muito bem. E ao declarar isso, irmãos, no tocante a mim, confio na tua graça, o salmista aplica a linguagem da aliança, ou seja, reafirma o compromisso que ele tem com Deus, da aliança do seu Deus para com ele, não dele para com o seu Deus, mas do seu Deus para com ele. Que a aliança que Deus faz conosco é inquebrável, irmãos. É por isso que nós usamos, casados, usamos uma aliança, porque é fazendo alusão à aliança de Deus com o seu povo. Assim como a aliança de um casamento não pode ser quebrado, a aliança de Deus com o seu povo também não. E ele reafirma essa aliança com Deus, ele confia na aliança do Senhor para com ele, ele se refere ao amor grandioso com que Deus se relaciona com o seu povo escolhido. Ele está ali reafirmando que um Deus, sendo tão poderoso, criador desse universo, que as pessoas descobrem cada vez mais coisas novas. Diz que agora descobriram, não sei se é um planeta ou alguma coisa, que tem água. E perto, ele fala assim, para a linguagem astronômica, é perto, a 120 mil anos-luz. 120 anos-luz. Ou seja, é 120 anos-luz para chegar lá. 120 anos para chegar lá e 120 anos para voltar. Está difícil, hein? Mas diz que a água lá é ácida, não é um planeta habitado, não seria um lugar habitável, não sei o que. Mas estão descobrindo
grandes coisas e quantas coisas não deve ter nesse universo vasto. Mas é um Deus que criou todas essas coisas, mas que está no meio do seu povo. Está aqui no meio da igreja de Patos. Está habitando no nosso coração, de homens falhos e pecadores como nós, que escolheu nos amar, que fez uma aliança com esse povo, o vermezinho de Israel, como diz o texto da palavra de Deus. Pequeninos, Deus grande, que faz uma aliança com esse povo escolhido. E isso explica a sequência de declaração de Davi. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Eu não me alegro com as coisas. Ele está dizendo assim, em outras palavras, assim: eu não me alegro com as coisas desse mundo, eu me alegro com a salvação que o Senhor me dá. Não importa as lutas, não importa as intempéries da vida, as adversidades que nós possamos enfrentar nesse mundo de dores, o que importa é a alegria da minha salvação. E ele já clamava, ele já falava assim: restaura, Senhor, a alegria da tua salvação. O crente pode perder bens materiais, pode perder as coisas, mas nós não podemos perder a alegria da salvação. Amém? E aqui, irmãos, há um contraste nítido entre Davi e seus inimigos. Enquanto a queda, a possível queda do salmista era o motivo da alegria dos seus inimigos. Talvez tenha gente, diante da tua dificuldade, se alegrando com a tua dificuldade. Mas olha a diferença. Davi, ele não se alegra com a vitória sobre seus inimigos. O salmista está se alegrando no livramento que vem do Senhor. O salmista está se alegrando na salvação que Deus dá, no livramento que Deus dá, no cuidado de Deus para com o seu povo. Essa é a diferença. O mundo se alegra com ele mesmo ou com a queda dos outros, mas nós nos alegramos no Senhor. Isso que nos faz diferente, irmãos, do mundo, porque o mundo se alegra quando está tudo bem, mas nós nos alegramos mesmo diante das catástrofes, porque nós nos alegramos no Senhor. É no Senhor que nós nos alegramos. Amém? É no Senhor que nós nos alegramos. A salvação divina frustra a expectativa do inimigo, que espera pela destruição do Filho de Deus. A graça de Deus, a salvação do Senhor para conosco frustra esse desejo do inimigo. Porque o inimigo quer nos destruir. Quando a gente fala mundo, não são as pessoas lá de fora, simplesmente. É o governo de Satanás. É a ação de Satanás sobre o mundo. E o desejo do mundo é que nós morramos. É que as igrejas fechem. É que o povo de Deus seja extinto da face da terra. O mundo, como diz a palavra do Senhor, o mundo nos odeia. O mundo nos odeia, o sistema de Satanás nos odeia. Ele quer nos ver destruídos, cabisbaixos, para baixo. Só que é frustrado todas as vezes que nós olhamos para o nosso Redentor, como Jó olhou e disse: mas eu sei que o meu Redentor vive. Deus fala para o diabo, viu lá meu servo Jó? Mas também tudo que ele tem, o Senhor não deixa ninguém tocar nada que ele tem, é por isso que ele te adora. Toca lá. Só que Jó continua olhando para Deus. Não importa as circunstâncias, irmãos, continua olhando para o Senhor, em direção ao Senhor. As pessoas se decepcionam, o mundo vive constantemente nos decepcionando, porque de fato nos decepciona. O mundo vai continuar nos odiando, mas o Senhor nos ama. Os inimigos de Davi estavam se alegrando na sua possível queda, na sua possível destruição, mas ele se alegrava, não era na vitória sobre o inimigo, ele se alegrava na salvação e no livramento do Senhor. Essa é a diferença do servo de Deus para com o mundo.
Nesse louvor final, o salmista também dá uma aula sobre como o crente deve clamar a Deus. Ele diz sim, até quando, Senhor? Ele diz várias vezes isso. Mas seus questionamentos não o impediram de contemplar a realidade do livramento de Deus. Não impediram. Nesse salmo, a dor, o sofrimento, a angústia de Davi não afastou ele de Deus. Muito pelo contrário, levou ele a adorar a Deus. Não impediu que ele buscasse a face do Senhor. A angústia de Davi acabou aperfeiçoando a sua convicção na promessa de Deus. As lutas, irmãos, como eu sempre digo aqui, não são para nos destruir, mas é para nos confirmar a presença de Deus nas nossas vidas. É a confirmação da convicção das promessas imutáveis de Deus sobre nós. Amém? É por isso que a gente diz, e é por isso que o Senhor nos diz: em tudo dai graças. É por isso que a gente tem que dar graças a Deus em tudo. E o mundo não entende isso. Como é que está dando graças a Deus? Às vezes ela diz: pai, eu só tenho dinheiro, eu tenho não. Graças a Deus. Ela, graças a Deus, porque a Bíblia diz que tudo dá graças, irmão. Em tudo dá graça. Não é sempre que a gente vai ter dinheiro, não é sempre que a gente vai estar sadio, não é sempre que a gente vai ter o que a gente quer. E graças a Deus por isso. Amém? Louvado seja Deus. Então, as lutas, elas são inevitáveis, as tempestades são inevitáveis, adversidades, grandes ou pequenas, são inevitáveis, mas elas nunca devem nos afastar do Senhor. Muito pelo contrário, ela deve confirmar a nossa confiança no Senhor, afirmar, reafirmar a nossa confiança no Senhor. Amém? Vamos orar? Seu Deus e Pai, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que a luz das Escrituras nos ensina que não importa as circunstâncias, ou mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, elas devem nos levar para perto do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que diante de circunstâncias difíceis a gente venha clamar: até quando, Senhor? Mesmo que diante da nossa fraqueza, fragilidade humana, muitas vezes da nossa fé, venhamos achar de que o Senhor não está conosco, venhamos ter a convicção, ó Deus, de que o Senhor está conosco, mesmo quando não podemos sentir, mesmo quando nós parece que estamos sós, ó Deus, mas nós venhamos ter essa certeza de que o Senhor sempre está conosco. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome por isso. E obrigado porque o Senhor nos alerta para essa realidade. Porque muitas são as dificuldades que nós enfrentamos. Mas isso nunca será motivo para nos afastar do Senhor. Mas para ratificar a nossa confiança em Ti. Para ratificar o cuidado do Senhor, a salvação do Senhor sobre nossas vidas. E como diz o salmista: alegre-se o nosso coração. Alegre-se o nosso coração no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, para o louvor da glória do Senhor, te louvamos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos leve em paz para os nossos lares. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.